Isaías capítulo 44, do versículo 1 até o versículo 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. O texto que nós lemos faz parte de uma profecia dada pelo Senhor ao povo de Judá, ao povo de Israel, através do profeta Isaías, que começou a sua jornada sendo dentro da corte um jovem que, na tristeza e no desespero de ter perdido o grande rei Uzias, que tinha trazido paz, que tinha trazido prosperidade, que tinha trazido segurança, que tinha trazido grandes avanços para a nação de Judá. E este rei Uzias, quando faleceu, trouxe também com a sua ausência grande tristeza e insegurança para a nação de Judá, porque Israel já havia sucumbido, e Deus já estava disciplinando Israel, e Israel já tinha sido, em muitos dos seus filhos, escravizada e levado, muitos já, para a Babilônia. E Judá ainda permanecia, especialmente enquanto o rei Uzias governava. Mas quando o rei Uzias morreu, e o povo ficou nesta grande insegurança, neste período houve um grande declínio espiritual e também político na nação de Judá. E consequentemente, o juízo e a disciplina de Deus também vieram sobre Judá. Deus chamou Isaías quando ele ainda era jovem e vivia nesse contexto de desesperança em Judá. E nesse contexto, lá no capítulo 6, Deus o chama para ser profeta, para ser um mensageiro. Deus mostra a sua glória a Isaías. Isaías reconhece que ele é um homem pecador, um homem de lábios impuros, e habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor toca nos lábios de Isaías e o purifica, e o Senhor chama Isaías para aquela tarefa de anunciar, de ser o mensageiro do Senhor, e Isaías se dispõe a ser. Mas logo que Isaías se dispõe a ser mensageiro, Deus diz para ele: mas você vai pregar e não vão te ouvir, você vai falar e não vão dar a atenção devida a você. E nós conhecemos a história que Isaías profetizou em Judá por cerca de 50 anos, e o povo não ouviu. E o povo que não ouviu Isaías, alguns anos já depois da morte de Isaías, vão ser levados também como cativos, como escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia eles vão reler as profecias de Isaías, eles vão lembrar das profecias de Isaías, vão fazer uma releitura e vão perceber que na secularização deles, na insegurança deles, na vida idólatra deles, eles não ouviram a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor. Mas lá depois, como escravos, eles ouvem e creem nas profecias, e então Deus as realiza na vida deles. Esta profecia que nós lemos é uma das partes da profecia que foi pregada por Isaías, já que anuncia a redenção de Judá e a redenção da nação de Israel. Então, a pregação de Isaías é algo muito interessante quando você olha para o livro todo, porque ele anuncia disciplina, ele anuncia castigo de Deus, que é a concretização, a penalidade da disciplina,
porque ele constata através da profecia o desvio, constata através da profecia os enganos, constata através da profecia que havia falsidade por parte dos líderes, que Deus não suportava o ajuntamento deles, e então eles seriam punidos, e então eles se tornariam escravos, e então eles seriam levados para uma outra nação. E ainda na profecia, ele também traz da parte de Deus a palavra de esperança, de conforto, anunciando que Deus restauraria. Eles seriam disciplinados, eles ficariam longe da sua terra, eles viveriam como escravos, mas Deus, num determinado tempo, traria para eles a restauração. E o texto que nós lemos, de Isaías capítulo 44, é um conjunto de textos que, se você voltar desde do capítulo de número 40, você tem a anunciação da restauração, e essa restauração vem através de um Redentor, vem através da restauração no coração do povo, da fé, que os faz crer que Deus levantará um Messias, Deus restaurará a paz, Deus restaurará a comunhão, Deus restaurará a terra daquele povo que estava agora como peregrino em terra estranha. E esse conjunto de promessas que foi anunciado ao povo e o povo não ouviu, posteriormente foi relembrado por este povo, e Deus cumpriu. O texto que nós lemos no início, capítulo 55 de Isaías, fala que quando se cumprissem todas aquelas promessas, aquelas profecias, o povo voltaria com alegria, no lugar do espinheiro cresceria o cipreste, no lugar da sarça cresceria a murta, que é uma árvore perfumosa, é uma planta que exala perfume, e eles voltariam para Jerusalém e os montes bateriam palma, e tudo isso seria um memorial eterno que jamais seria extinto. Então todo esse conjunto do capítulo 40 para frente é um conjunto de profecias que estão relacionadas à restauração. Bom, se esse conjunto de profecias está relacionado à restauração, então o nosso assunto nessa noite é isso. O nosso assunto nessa noite é a restauração espiritual que nós precisamos. Todos nós precisamos disso. Precisamos por quê? Precisamos porque estamos frios. Precisamos porque estamos nos deixando enredar por muitos problemas, desde problemas de ordem de relacionamento, problemas como eu citei há pouco, de fragilidade diante das coisas deste mundo, daquilo que inclusive nos é autorizado, mas nós não sabemos nos comportar diante delas, a nossa fragilidade diante das tribulações da vida, a nossa aridez no que tange a nossa busca pelo Senhor, e então nós estamos vivendo um deserto. Um deserto por quê? Porque falta satisfação em Deus. Um deserto por quê? Porque nós não oramos como deveríamos orar. Um deserto por quê? Porque nós não lemos as Escrituras e não temos intimidade com ela como deveríamos ter. Um deserto por quê? Porque nós não oramos com os nossos irmãos e não temos com eles a intimidade que deveríamos ter. E o resultado disso tudo é que, ainda que a gente não esteja exilado como aquele povo ficou, ainda assim nós estamos vivendo isolados, estamos vivendo sem grandes esperanças, estamos vivendo nesse mundo de forma insegura e não estamos trabalhando quase nada pelo reino de Deus. E o que nós estamos precisando, já que uma igreja não foi criada para isso? A igreja foi criada para ser exatamente o contrário disso. Nós estamos precisando de uma restauração espiritual. Deus realiza essas restaurações? Realiza. Esta semana nós vamos comemorar a reforma, o aniversário da reforma protestante. E se nós lembrarmos, a reforma protestante é apenas um momento dentro da história em que estes grandes avivamentos, essas grandes restaurações de Deus para a vida do povo aconteceu. Aconteceu para Judá e aconteceu para Israel. Aconteceu nos dias dos apóstolos. Aconteceu nos primeiros séculos da igreja. Aconteceu na reforma. Aconteceu no século posterior à reforma com os puritanos. Aconteceu no século XVIII e no século XIX, na Europa e na América do Norte. Aconteceu no século XX, na África e na Coreia. E está para acontecer ainda no século XXI. E quiçá Deus, de repente, possa olhar para nós e dizer que vai começar aqui no Brasil. Mas o fato é que nós precisamos de um avivamento, de uma restauração espiritual para as nossas vidas.
E eu gostaria de convidar os irmãos para nós pensarmos um pouco sobre isso, para nós refletirmos e para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus com este pensamento, com este anseio, com este desejo. E esse texto é extremamente bom para nós, para pensarmos nisso. O texto é algo fantástico, extremamente terapêutico. Lembra, esse texto vai ser lido por um povo que agora já é escravo, por um povo que agora está exilado. E a palavra da profecia que Isaías pregou, eles não ouviram, mas agora eles estão lembrando, é esta: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Por que estas citações destes nomes? Lembra, Jacó teve o nome mudado depois para Israel. Mas enquanto Jacó, ele era o enganador, o desprezível. A maldição de ter enganado seu próprio pai e de ter traído seu irmão estava sobre ele, pesava sobre ele. E o que ele mais desejava de Deus é que Deus pudesse abençoá-lo. E Deus o abençoou e trocou o seu nome para Israel, que é príncipe. Mas Israel agora também era um nome que estava envolvido em vergonha, porque a nação de Israel se tornou uma nação idólatra, porque a nação de Israel sucumbiu às corrupções religiosas e políticas, e a nação de Israel era escrava e também cativeira na Babilônia. E então, quando Deus se refere a Jacó e a Israel, ele está se referindo a nomes relacionados com maldição, com rebeldia, com traição, com vergonha e com rejeição. Mas veja que Deus os chama por estes nomes, mas ao mesmo tempo Deus faz algo fantástico. Deus os chama de servo e de escolhido. E então nós olhamos para esse texto e percebemos que Deus está dizendo: eu conheço a condição de vocês, eu sei que vocês se sentem amaldiçoados, que vocês se sentem culpados, eu sei que vocês sentem vergonha, eu sei que vocês se sentem rejeitados, mas para mim vocês continuam sendo meus servos, e para mim vocês continuam sendo os meus escolhidos. Ainda que vocês estejam rejeitados pelo mundo, vocês não são meus rejeitados. E então, versículo 2 diz: assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajuda, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Ele está dizendo: o que eu fiz com vocês foi uma dura disciplina, mas vocês não precisam me temer, no sentido de sentir medo de mim, porque vocês continuam sendo servos meus, vocês continuam sendo os meus amados, os meus escolhidos. E então o versículo 3 ele diz: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E então ele está dizendo através dessa profecia: olha, eu tenho planos maravilhosos para vocês. Ainda que vocês experimentaram um deserto na vida de vocês, ainda que vocês estão sedentos, eu vou dessedentar vocês. E nesse sentido, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. A água é um elemento extremamente poderoso. Você pode ter uma terra maravilhosa, extremamente adubada e extremamente boa. Se você não tiver água, você não vai produzir nada nessa terra. E então eles não estavam produzindo nada em Israel, no sentido, obviamente, ilustrativo da vida deles, da postura deles, mesmo estando num terreno absolutamente fértil. É a mesma coisa que acontecia com aquela figueira plantada no meio de uma vide que não produzia nada, que o seu dono vinha procurar fruto nela e não encontrava. Havia um terreno fértil, mas faltava vida, faltava algo que fizesse produzir figos naquela figueira. O povo de Israel tinha vivido isso, o povo de Judá tinha vivido isso. Eles estavam num bom terreno, mas não produziam nada. Talvez essa seja a realidade também das nossas vidas. Estamos num bom terreno, mas não produzimos, alguma coisa está faltando. E aí Deus responde: está faltando água, e eu derramarei água sobre os sedentos. E outra questão importante é que enquanto esse povo esteve cativo, é óbvio que quem é escravo não tem condição de gerar famílias e grandes famílias como o povo de Israel fazia na sua própria terra.
Para o judeu, para o israelita, sempre foi uma questão de honra e uma grande bênção de Deus ter muitos filhos. E como exilados, eles não podiam isso, então as crianças acabaram. E então uma das grandes vergonhas daquele povo é que era um povo sem infância, era um povo sem criança, era um povo, portanto, sem perspectiva. E aí o Senhor vai prometer para eles não só a água, que é a fertilidade, a condição de descedentar a alma e de produzir coisas, mas Deus promete que eles terão posteridade, e essa posteridade será abençoada, e eles terão descendentes, e esses descendentes serão muitos, eles brotarão como a erva, e como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ele diz, e estes descendentes serão gente que vai dar testemunho, que vai produzir, que vai honrar o meu nome. Ou seja, é tudo que alguém que está passando por uma crise precisa ouvir. Deus diz, não temam, porque eu tenho pensamentos bons sobre vocês. Eu vou restaurar vocês. Eu vou dar o que está faltando na vida de vocês para que vocês sejam produtivos. E eu vou abençoar a descendência de vocês. Vocês terão descendentes, e esses descendentes, eles vão me amar, e eles serão melhores do que vocês em me servir. É tudo que alguém que está cativo quer ouvir. Muito bem, esta é a profecia. Qual o ensino que essa profecia tem para a minha vida? Eu que estou pensando em restauração espiritual para a minha vida hoje, o que eu posso extrair desse texto para mim? Bom, esse texto tem algumas lições interessantes e algumas chamadas para a nossa vida, para que a gente mude de postura e para que a gente, pela fé, creia naquilo que Deus pode fazer. Primeiro, esse texto me ensina que essa restauração espiritual é uma promessa de Deus. Ela não é um sonho intangível, ela não é uma ideia humana, mas ela é uma promessa de Deus. Ou seja, Deus prometeu-nos que Ele vai fazer isso. Então, se hoje eu olho para a minha vida cristã e não enxergo nenhuma produtividade, eu olho para a minha família e estou enxergando uma série de problemas, eu olho para a minha igreja e só consigo criticar, só consigo enxergar coisas problemáticas, então o que eu preciso? Eu preciso lembrar e eu preciso olhar para as Escrituras e enxergar que restauração é uma promessa de Deus. E eu não posso perder de vista esta promessa, porque esta promessa é a única segurança que eu tenho de que de fato uma mudança ocorrerá na minha vida, na minha família e na minha igreja. Talvez você já tentou de tudo na sua vida pessoal, já tentou mudar as suas atitudes, já tentou através de um psicólogo, já tentou através de um terapeuta, através de aconselhamento, e nada muda. Talvez você já tentou mudar a sua família através de uma mudança de cidade, através de uma mudança de escola, de uma mudança de emprego. Talvez até você já mudou de igreja e parece que a sua família continua problemática do mesmo jeito. Talvez você já mudou de igreja achando que você ia para uma igreja melhor, e você de repente se encontra dentro de uma igreja e você está vivendo problemas. Aonde é que eu posso me segurar num contexto desse? Eu só posso me segurar na promessa de que restauração espiritual é algo que nos é oferecido e prometido por Deus. E ainda que demore, e ainda que eu não enxergue, um dia, assim como o profeta viu depois de um grande período de seca, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas ele saiu dali e começou a correr, porque ele sabia que vinha grande tempestade. Eu não sei por quanto tempo você tem lutado e esperado a restauração espiritual sua, da sua família ou da sua igreja, mas eu quero desafiar você a crer que ainda que demore ela chegará, porque ela é uma promessa de Deus. E quando Isaías pregou isto, o povo não ouviu, mas depois, quando eles estavam cativos, eles lembraram disso, e eles confiaram nisso, e eles acreditaram nisso. E a história comprova que num belo dia, eles foram libertos e eles puderam voltar para a sua terra. E eles chegaram na sua terra, através de Neemias e Esdras, Deus restaurou a nação e restaurou a vida espiritual da nação. E eles experimentaram um renovo diante de Deus, porque as promessas do Senhor não falham.
Então, o desafio é que nós creiamos que a promessa da restauração é uma promessa segura, porque ela foi feita por Deus. Que a promessa da restauração é uma promessa abundante, porque o que Deus nos oferece através dessa promessa é a perspectiva de que Ele fará coisas novas e grandes que nós jamais vimos e nem sonhamos. E eu vou sempre me remeter a isso, mas a visita à Coreia, e o pastor André está aqui, ele sabe disso, foi um alimento no nosso coração para esta promessa, porque nós vimos lá as igrejas do nosso sonho, porque nós vimos lá a vida cristã que nós sonhamos ter, porque nós vimos lá o apego e o amor pela obra do Senhor que nós almejamos ver na nossa vida e na vida da nossa igreja. Porque nós vimos lá a vida de oração que nós nunca tivemos, mas que nós sabemos que temos que ter. E eu gostaria de transmitir para vocês através dessa palavra que o Senhor tem uma promessa de restauração para nós também aqui no Brasil, para nós aqui em Itapeva, para nós aqui na Central. O meu grande sonho e o meu maior desejo é ver os bancos dessa igreja superlotados, é ver-nos todos presentes aqui durante a semana. Eu disse na quarta-feira que é fácil trazer gente durante a semana, bastava que eu fechasse a Bíblia e ensinasse uma coisa que a Bíblia não ensina. Era apenas necessário que eu dissesse assim: olha, se Jesus voltar e você estiver na sua casa na hora do culto, você vai ficar. E daí eu ia ter gente aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todo mundo com medo de ir para o inferno. Mas não é isso que deve trazer vocês à igreja. O que deve trazer-nos à igreja é um coração restaurado pelo Senhor. E a minha oração é que Deus cumpra esta promessa, que é para nós também, na vida de cada um de nós. Mas eu aprendo olhando para esse texto também, que a restauração espiritual da igreja é também uma necessidade vital para os nossos dias. Ela não é apenas uma promessa de Deus, mas ela é uma necessidade. E por que ela é uma necessidade? Porque nós estamos num bom terreno, nós estamos num solo fértil, mas nós não estamos produzindo. Alguma coisa está errada conosco. E ainda que a gente esteja numa nação que tem uma porcentagem altíssima de cristãos, essa nação continua se afundando em corrupção e mais corrupção, em imoralidade e mais imoralidade, em insegurança e mais insegurança. E as pessoas estão se tornando tão mal educadas que os professores estão parando nos manicômios da vida, porque não suportam mais tratar as crianças. As crianças que nós estamos cuidando dentro das nossas casas estão enlouquecendo os professores, porque nós não sabemos mais ensinar o que é certo e o que é errado, porque nós dizemos uma coisa e fazemos outra, porque nós não priorizamos a palavra de Deus, a oração e a igreja. E então o que acontece? Nós estamos plantados num terreno fértil, o nosso solo é a palavra, mas nós não temos vida, não tem água, e sem água você pode plantar, e pode plantar quantas vezes você quiser, e você pode adubar, e pode adubar quantas vezes você quiser. E eu quero aplicar isso da seguinte maneira: você pode vir à igreja, e pode vir 10 vezes à igreja, e pode ouvir 10 vezes a mensagem numa semana. Se não tiver vida, você estará apenas ouvindo um discurso. E não vai jogar a culpa no pregador, porque o pregador tem a responsabilidade de ter vida, mas quem ouve também tem que ter. Porque não adianta nem o pregador estar se desmanchando, ou o ouvinte estar se desmanchando, se não houver uma conjunção desses dois elementos. Se nós como igreja, porque nós somos um só corpo, nós fazemos parte desse corpo. Eu não sou a cabeça desse corpo, a cabeça desse corpo é Cristo. Eu sou um membro, talvez, e provavelmente um dos menores. Mas é necessário que essa renovação e essa vida aconteça no corpo inteiro. E então, por que nós precisamos de uma restauração espiritual? Porque os nossos dias estão clamando por isso. Porque os nossos dias estão se tornando dias insuportáveis. Eu ouço gente descrevendo o seu trabalho todos os dias como algo insuportável.
Eu ouço gente que trabalha na saúde dizendo: olha, está insuportável trabalhar na saúde. Por quê? Por causa das pessoas. Eu ouço gente dizendo: está insuportável trabalhar numa escola, na educação. Por quê? Porque está insuportável, as pessoas são insuportáveis. Eu ouço gente que trabalha na segurança dizendo assim: está impossível trabalhar como policial, como segurança. Por quê? Porque as pessoas não têm mais limites. Eu ouço gente dizendo: está insuportável trabalhar na igreja. Por quê? Por causa das pessoas. Porque todo mundo tem os seus direitos. Porque todo mundo acha que deve ser acariciado, emaciado. Porque todo mundo quer que você diga o que todo mundo quer ouvir. E não dá para em 45 minutos dizer o que cada um quer ouvir. Então alguém está sempre insatisfeito. Por que nós precisamos de uma restauração? Porque é vital nos nossos dias que restauração aconteça. E a promessa, ela consiste não só de que Deus quer nos restaurar, mas a promessa consiste que Deus nos restaurará colocando água nas nossas vidas. E água nas Escrituras é um símbolo maravilhoso, porque ele está sempre relacionado com vida, com renovo, com restauração, com renovação. O próprio Senhor Jesus vai se identificar como a água que tira a sede de uma vez por todas. Ele disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. Sabe por que nós vivemos correndo atrás de muitas coisas nessa vida e nunca estamos satisfeitos com nada? Porque está faltando Cristo no nosso coração. Porque quando Cristo está no meu coração, então sabe o que acontece comigo? Eu me sinto tão satisfeito que eu não preciso de nada, que eu vou ser capaz de viver contente tanto dentro de uma choupana quanto dentro de um palácio. Eu vou me sentir satisfeito numa igreja com 5 membros ou numa igreja com 10 mil membros. Porque a minha satisfação não estará naquilo que está fora de mim, mas a minha satisfação estará naquilo que está dentro de mim, que é Cristo Jesus, a água da vida. E o que Jesus promete para a nação de Israel, para a nação de Judá, para o povo escolhido, e é que Ele derramaria água sobre os sedentos, sobre os insatisfeitos, sobre os secos, sobre aqueles que estão definhando. Ele derramaria água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Sabe o que significa? Significa que se o Senhor coloca água no seu coração, água da vida, o que acontece é que este solo nosso vai ser varrido, não por essas tempestades que têm causado grandes estragos na cidade, mas as cidades serão transformadas e restauradas pela água viva fluindo de dentro do nosso interior. O evangelista João, no capítulo 7, versículo 38, diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Irmãos, como nós estamos precisando disso, porque na maioria dos casos do nosso interior estão fluindo rios de críticas a todos, e pelo mínimo de temor que sobrou no nosso coração, nós não criticamos Deus, mas que com certeza pela mente passa a vontade de criticar, passa, mas nós criticamos todos. É porque nós estamos secos, porque se nós estivéssemos cheios de vida, ao invés de críticas, nós estaríamos falando a respeito de Deus e da sua obra. Por que nós precisamos de restauração de forma vital nos nossos dias? Porque nós estamos sofrendo do pecado da frieza, do pecado da omissão, do pecado da conformação, do pecado da impureza, do pecado da mágoa, do pecado da raiz de amargura, do pecado de deixar a igreja vazia e optar por outras coisas. A água é absolutamente necessária para dar vida, para dar refrigério, para refrescar a nossa vida. Eu estou aqui, de vez em quando o ventilador olha para mim, tem misericórdia de mim e me dá um ventinho, mas nada pode restaurar mais do que uma água bem geladinha. E nenhum diácono precisa sair buscar, não, tá boa a água que está aqui. Quando eu chegar em casa eu vou tomar 1 litro de água bem gelada, porque isso refresca. A nossa vida espiritual também está precisando, irmãos, de alguns litros de água bem geladinha, e essa água é Cristo. E Deus disse que Ele nos daria essa promessa, que Ele cumpriria essa promessa na nossa vida. Não perca de vista, anseie que isso aconteça já.
Busque ao Senhor, ore, fale com Deus. Senhor, o Senhor prometeu restauração, eu preciso dessa restauração, eu preciso para que os meus alunos sejam impactados, eu preciso para que as pessoas que eu cuido no hospital sejam impactadas, eu preciso para que aqueles que estão trancafiados nas celas, na delegacia, sejam transformados, eu preciso para que os meus funcionários, para que o meu patrão seja transformado, eu preciso que o Senhor me encha de água, para que torrentes de água varram a nossa nação. Nós precisamos de água para dessedentar a nossa alma insatisfeita e sedenta de tudo. Mas em terceiro, olhando para o versículo 3, a restauração espiritual virá quando nós estivermos completamente convencidos de que a nossa sede, no final das contas, ela é sede de Deus. Eu já citei isso, eu quero repetir e frisar. Nós ficamos tentando encher a nossa vida com um monte de quinquilharias, achando que o que vai trazer satisfação para o nosso coração são as coisas, são os cargos que nós galgamos, são as nossas conquistas, são as coisas que nós construímos ao nosso redor, são as pessoas que nós conquistamos para ficar perto de nós. Não é isso que vai trazer satisfação, não é isso que vai trazer restauração para a sua vida. O que traz restauração para a nossa vida é sentir sede de Deus. Eu estava lendo um texto nesta manhã que eu queria aplicá-lo na pregação da manhã, quando eu falei sobre oração, mas eu resolvi deixá-lo porque eu queria usá-lo agora. Um texto que fala, por que eu devo orar de manhã? E o autor desse texto dizia o seguinte: eu devo orar de manhã porque nenhum outro desejo é tão lícito quando eu acordo do que o desejo de Deus. Porque quando eu acordo porque Deus me acorda. Porque se Deus não te acordasse, o seu despertador, o seu celular, o galo podia cantar, tocar e fazer barulho quanto ele quisesse. Se Deus não te chamasse do seu sono e despertasse você para um novo dia, você jamais acordaria. Quando Deus me acorda, significa que Ele está pensando em mim. E eu não posso pensar em nenhuma outra coisa nesse momento do que no Deus que me despertou. Segundo, porque nesse momento minha mente está absolutamente limpa. E nesse momento eu devo olhar para o meu coração e analisar do que de fato eu preciso. E se você fizer isso e for sincero, você vai descobrir que você precisa de muitas coisas, mas nenhuma delas é tão urgente quanto Deus. Sentir sede de Deus é sentir desejo de falar com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa. Sentir sede de Deus é olhar para você mesmo e perceber que você passa o tempo inteiro tentando achar gente mais defeituosa e mais horrivelmente pecadora do que você, simplesmente para você não ter que encarar os seus próprios pecados. Mas então deixa eu desafiar você a fazer uma coisa. Se você se sente muito bom, se você acha que todo mundo que fala com você não presta, se você acha que todo mundo é pior que você, experimenta dar uma olhadinha para Deus. Isaías era alguém bom, e daí ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías disse, isso mudou minha vida completamente. Porque mudou minha perspectiva a respeito de mim mesmo. Mudou minha perspectiva a respeito das pessoas ao meu redor. Mudou minhas perspectivas em relação ao futuro. Ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E quanto ao meu futuro, eu estou perdido, porque eu vi o Senhor. O problema nosso é que nós não entendemos que a nossa sede é de Deus, então nós ficamos olhando para um monte de coisa e achando que o que nós precisamos são essas coisas. Busque ao Senhor pela manhã, tente olhar para o Senhor pela manhã e você vai descobrir que não existe nada mais importante no seu dia ou na sua vida do que estar em comunhão com Deus. Porque se Deus não cura,
se Deus não dá saúde, se Deus não dá vida, se Deus não restaura, você pode acordar num palácio e passar o dia inteiro sendo servido por 1000 criados e ter tudo que a sua imaginação pensar ou sonhar, você vai dormir insatisfeito. Mas quando você aprende a se dessedentar com Deus, inclusive logo pela manhã, você pode viver no pior lugar desta terra e sofrer todo tipo de privação que você puder imaginar, e não ter nada das coisas que você sonha, e sofrer todo tipo de tribulação que você imagina ser impensável de alguém suportar, e você terminará o seu dia satisfeito com Deus. Porque quem dessedenta a alma é Deus. Os nossos armários estão entupidos de coisas porque nós não buscamos a Deus. As nossas carteiras estão entupidas de contas porque nós não buscamos a Deus. E os nossos meses estão comprometidos porque nós não buscamos a Deus. E as nossas despensas estão abarrotadas de coisas que eu nem dou conta de comer, porque nós não buscamos a Deus. E o resultado é que a gente vai buscando uma série de coisas, e a gente vai tentando se cercar de paz e de segurança, e nada disso resolve o nosso problema, porque a nossa sede é de Deus. Mas quando eu olho para esse texto, no versículo 3 especialmente: derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu entendo que Deus está falando o seguinte: nós estamos secos, nós estamos numa terra seca, uma terra que prega o consumismo por causa da sua sequidão. E vejam só, isso é um dado científico. Quanto mais um povo está distante de Deus, mais consumista ele se torna. Quanto mais distante de Deus, mais consumista esse povo se torna. Por quê? Porque quando eu não tenho Deus, e eu não sei do que eu tenho sede, eu preciso colocar coisas e coisas no lugar. Mas terra seca é assim: você joga um pingo d'água, não adianta nada. Você joga 1 litro de água, não adianta nada, ela suga aquilo, e você olha, ela continua seca. Comprar coisas, adquirir coisas para dessedentar a alma, que só pode ser dessedentada por Cristo, é como jogar água nesse barro seco. Ele suga, e alguns segundos depois já não tem o menor valor. E eu sei que você sabe do que eu estou falando, porque essa é a sensação quando a gente luta para adquirir uma coisa. Quando você adquire, meia hora depois você já está pensando: o que será que eu vou comprar agora? Porque já acabou o prazer, porque já acabou o significado, porque a sua sede não é de coisas, porque a sua sede é de Deus. Por que eu preciso de restauração? Porque a sede no meu coração e a sede do seu coração é de Deus, e não adianta a gente tentar colocar outra coisa no lugar. Por último, quando eu falo sobre restauração espiritual, eu estou dizendo neste texto que a restauração da igreja vai produzir resultados gloriosos. Nós estamos acostumados a viver com o pior, e nós estamos acomodados numa situação de cativeiro, nós estamos acomodados numa situação de frieza e de calamidade espiritual. E então eu quero desafiar você, como Isaías desafiou aquele povo, a olhar para como seria a nossa vida se nós estivéssemos restaurados espiritualmente, se nós estivéssemos cheios de Deus, se nós estivéssemos completamente transformados da nossa frieza espiritual. Deus promete para aquela nação: olha, vocês terão muitos filhos, e os filhos de vocês serão abençoados por mim, e sobre esta geração eu vou imprimir uma realidade espiritual diferente da de vocês. Sabe por quê? Porque eles terão prazer de dizer: nós somos do Senhor. Eles terão o prazer de colocar na sua carne, colocar impresso na sua vida: nós somos do Senhor. Eles terão o prazer de viver em mim. É o que esse texto está dizendo. E Deus diz: e eu serei o Deus deles, porque eles colocarão como sobrenome Jacó, porque eles colocarão como sobrenome Israel, porque eles dirão: nós somos povo do Senhor. Ora, como é bom você ir a uma nação
que se declara povo de Deus, em que as pessoas não têm vergonha de ir para a igreja, que as pessoas não têm vergonha de dizer que são cristãs, que as pessoas não têm vergonha de viver a vida cristã. Um dos grandes impactos que nós sentimos quando nós chegamos em Seul foi quando nós fomos convidados a participar das reuniões de oração deles. E nós encontramos pessoas trafegando e andando às 4:30 da manhã para ir para a igreja. Outro impacto é quando você chega no domingo, que nós consideramos um dia para a gente descansar. Você encontra as pessoas, elas peregrinam, os cristãos, de uma igreja para outra. Eles têm 5 cultos, 4 cultos, 7 cultos em suas igrejas. Então um assiste o culto pela manhã na sua igreja, pega o seu carro e vai para outra. Por quê? Porque eles não querem apenas um culto no domingo, eles querem participar de vários cultos no domingo. E se não der para ir para outra, assiste outro na sua própria igreja. E um dos presbíteros que nos conduzia, numa das vezes que nós conversávamos, nós perguntamos para ele se eles faziam aquilo ali só porque a gente estava ali, ou eles faziam aquilo sempre. E ele disse: eu assisto normalmente 3 cultos aos domingos, 2 na Chinil, onde ele era presbítero, e 1 em outra igreja. Interessante isso, porque nós escolhemos na nossa pátria, nós escolhemos ou escola dominical ou culto de domingo à noite. E nós chegamos e nós ficamos preocupados com o tempo. Olha como nós precisamos de ver algo glorioso acontecendo em nós e na nossa igreja. O Senhor faz uma promessa lá, e essa promessa, ela tem ecos para nós aqui hoje. E a promessa consiste: eles teriam muitos filhos. Eu posso dizer que uma restauração espiritual vai produzir conversões abundantes. Na África do Sul, quando Errol Stigen, ele foi o grande nome usado por Deus para proclamar o Evangelho, ele constatou pessoas que nunca tinham ouvido uma pregação sequer, procurando a igreja para confessar os seus pecados, porque elas foram convertidas a Cristo. E a África do Sul foi varrida por um avivamento, a partir da pregação de uma pequena igreja e da vida de oração deles. Uma reunião de oração em que eles acreditaram piamente que do seu interior fluiriam rios de água viva. E quando eles creram nisso, confessaram diante de Deus os seus pecados, Deus começou a mandar gente para lá, e as pessoas começaram a ser convertidas com frases, com notícias a respeito do Evangelho. O mesmo aconteceu com Ronaldo Lidório entre os Concombas, na África. O que acontecia? Logo no início do seu ministério, um daqueles curandeiros de uma das tribos onde ele estava, entre os Concombas, não deu conta de resolver o problema de uma menina que estava doente, e a menina estava condenada à morte. E então o Ronaldo e Rossana, sua esposa, trouxeram a menina para sua casa, e eles começaram a orar, e ele dizia para o Senhor: Senhor, se o Senhor curar esta menina, se o Senhor fizer um milagre, este povo vai crer. E Deus então respondeu aquela oração e curou aquela menina. E a partir de então as pessoas começaram a procurá-los para que eles orassem, e as pessoas começaram a ouvir, com o pouco que eles conseguiam falar na língua daquele povo, e com tradutores, começaram a ouvir, e pessoas começaram a ser convertidas. E até que um dia o próprio feiticeiro da tribo chegou, e ele mesmo confessou a Cristo. E em poucos anos aconteceu na África coisas que não aconteceram em muitos lugares que são conhecidos como nação santa, ou conhecido como um povo protestante, como um povo cristão, e não viram isso acontecer até hoje. Um dado muito interessante, voltando a Seul, é que o Evangelho chegou lá 28 anos depois do que chegou no Brasil. E falando só em termos de presbiterianismo, para vocês terem uma ideia, eles são 28 anos mais novos do que nós, e eles são mais de 20 milhões de presbiterianos. E juntando as 3 denominações presbiterianas, eles são 93% dos evangélicos, e isso então dá aproximadamente 40 milhões. 28 anos depois de nós, sabe quantos nós somos? Pouco mais que 2 milhões no Brasil inteiro. Percebe a diferença quando Deus restaura
e quando nós estamos vivendo a sequidão. Percebe a diferença? A vida gloriosa que Deus tem para aqueles que experimentam a restauração espiritual é esta vida que ama orar, que ama ir à igreja, que não tem medo de dizer que é crente, que vê conversões acontecendo por todos os lados abundantemente. São pessoas que dão testemunho ousado da palavra de Deus, que amam a palavra de Deus e que não têm medo de dizer que são cristãos, e que ao invés de ficar tentando subterfúgio para inventar um jeitinho de evangelizar, de repente colocando um botão e um broche quase que microscópico dizendo eu sou de Cristo, achando que isso resolve, e não diz uma palavra sequer. Isso não é testemunho. Outros querem testemunhar, mas querem contar quantas coisas poderosas eles fazem. Infelizmente eu tenho ouvido bastante isso. Ah, pastor, eu orei e Deus curou, eu orei e Deus fez isso, eu orei e Deus fez aquilo. Engraçado, eu achei que a gente orava e Deus, pela misericórdia dele, atendia as nossas orações. Eu não achei que a gente orava e a gente era responsável pelo resultado. As Escrituras dizem que a glória é de Deus e deve ser sempre dada a Deus. Quando nós tivermos um povo que esteja disposto a escrever no seu peito, eu sou do Senhor, então de fato nós estaremos vivendo uma restauração espiritual. Deus prometeu para aquele povo que os filhos deles, os descendentes deles, teriam a coragem que eles nunca tiveram, teriam a intimidade com Deus que eles nunca tiveram, e viveriam o cristianismo que eles nunca tinham vivido. O testemunho deles seria manifestado pela vida deles. E a minha expectativa é que o Senhor nos ajude a começar a sonhar com aquilo que pode ser a igreja no nosso país, quando nós formos restaurados espiritualmente. E então, obviamente, você conclui que eu considero que nós precisamos dessa restauração. E eu quero dizer isso a partir de mim mesmo, que nós precisamos. Porque uma das coisas que todos disseram quando nós saímos de Seul foi a seguinte: nós estamos brincando de ser crente. Considerando que aquilo lá é o verdadeiro cristianismo, então de fato nós estamos brincando de ser crente. E não é à toa que nós estamos sofrendo os problemas que sofremos para educar os nossos filhos, para ter saúde mental para enfrentar o trabalho, para conviver como igreja. Não é à toa que nós gastamos a maior parte do nosso tempo apagando incêndios dentro da igreja, ao invés de trabalhar para a evangelização de outras pessoas. E eu quero confessar para vocês, irmãos, como pastor, eu estou profundamente chateado em ter que gastar todo o meu tempo apagando incêndio. Porque tanto o meu como o seu tempo deveria estar sendo usado para que outros que nunca ouviram falar de Cristo ouvissem a respeito de Cristo. E a gente tem que passar semana após semana lidando com a cara feia de gente que não gostaria de estar aqui. Por quê? Porque tem amargura na alma, está contra um, contra o outro. Nós precisamos de restauração espiritual, irmãos. E nós precisamos urgentemente. Por isso eu quero convidar você nesta semana, para que você, pensando nisso, reserve um tempo para oração. De preferência, faça isso pela manhã, antes de começar a fazer qualquer outra coisa. Mas se você não conseguir, venha à noite para as reuniões de oração aqui na igreja. Vamos iniciar desde hoje um grande clamor ao Senhor, pedindo que Ele restaure. É uma promessa dEle. Eu não vou colocar Deus contra a parede, eu vou apenas crer naquilo que Ele me prometeu, porque Ele é fiel e justo, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. E na sua palavra, Ele nos prometeu restauração espiritual. Peça isso. Eu não sei quais são os seus problemas, eu conheço os meus. Não tão bem como deveria conhecer, mas conheço alguns. E a minha oração é que Deus restaure a minha vida espiritualmente, para que eu possa viver de uma maneira diferente, para que eu possa produzir o que eu não produzi até hoje, para que eu possa dessedentar a minha alma, para que eu não fique atrás de coisas, para que eu possa ver estes atos gloriosos que Deus prometeu fazer na nossa vida e na vida dos nossos descendentes,
quando nós experimentarmos uma restauração verdadeira. Vamos ficar em pé e vamos orar.